o governo que se instaurou, manifestação normal. Manifestação normal, vejam bem. Cagar dentro do STF é uma manifestação normal. Arrebentar e arrancar as portas do STF é uma manifestação normal. Eu gostaria que o Mourão tentasse fazer uma manifestação normal dessa lá em 1969, naquele regime que ele acha que foi tão maravilhoso e tão liberal. Eu gostaria que o senhor fizesse uma manifestação normal, como foi feito agora no dia 8, o senhor entrar lá e dar uma cagada na mesa, né? Eu gostaria que o senhor fizesse isso. Obviamente que o senhor não vai fazer, porque lhe falta capacidade de mobilização no tempo e lhe falta também rigidez moral, né? E que, lamentavelmente, terminou por ação de alguns. Ação de alguns. Quebra-quebra. Alguns fizeram um quebra-quebra, uns 2 ou 3. Deve ter sido uma galera muito foda, porque 2 ou 3 conseguiram criar mais de 20 milhões de prejuízo para o erário público. Só no STF foram 12 milhões. Deve ter sido uma coisa fantástica, né? Dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe é uma narrativa das mais extremas possíveis. Das mais extremas. Imagina, denunciar o golpe, denunciar que aquilo que estava ali era um processo... Porque, peraí, general, deixa eu lhe explicar. Todo golpe, ele precisa de uma parte simbólica. O que você está golpeando? Né? Um país não é uma construção física de pessoas, metade delas cuidando da vida da outra metade, para exercer poder 1 a 1. Não, a gente exerce poder simbólico. As pessoas entram num tribunal e mesmo que não tenha ninguém forçando você a levantar quando o juiz entra, quando o juiz sai, as pessoas fazem isso. Por quê? Porque existe um poder simbólico que é construído por meio de comunicação, de educação, de uma série de coisas, né? Esse poder simbólico é o que os atos do dia 8 de janeiro tentaram fazer. Eles tentaram atacar o poder simbólico que era, naquele momento, o principal opositor a Jair Bolsonaro e ao senhor, que era vice de Jair Bolsonaro. Porque o senhor e Jair Bolsonaro o tempo inteiro se disseram detentores do poder físico. Um cabo e um soldado, porque o exército, o meu exército, porque se eu quiser botar os tanques... Então os senhores sempre detiveram o poder físico, e assim disseram. O único poder que se opôs a isso durante todo o período Bolsonaro foi o poder do simbólico, onde as pessoas diziam, nós não vamos para a rua enfrentar tanque, mas vocês não vão conseguir dar golpe. Porque existe justiça, porque existe um sistema internacional, porque existe lei, porque existe, enfim, todas as construções simbólicas que nós vamos colocando no poder. O que o pessoal do dia 8 de janeiro tentou fazer foi, literalmente, atacar esse poder simbólico, destruir esse poder simbólico. Porque no momento em que destruísse o poder simbólico, o poder físico que os senhores detinham, e que ficou muito claro no dia 8 de janeiro, a partir do momento em que a gente viu aqueles policiais simplesmente não estando nos lugares, o poder físico que vocês detinham iria se fazer presente. Então, a narrativa extrema que o general, infelizmente, está tentando dizer é, na realidade, uma denúncia de pessoas que sabem o que Foucault, Gramsci e tantos outros, viu? Porque, na realidade, essa discussão sobre questão simbólica ou não, ela vem lá por Kant. O que eles dizem que acontece na realidade. A realidade tem uma área, uma parte material e uma parte simbólica. E essa parte simbólica é que incomodou vocês. Dizer que aquele grupo de pessoas, que essas senhoras que foram mostradas aí... As senhoras é realmente o ponto alto da defesa deles, é isso, né? É que senhoras e crianças estão hoje presas de forma ilegal. Por que foi feito isso? Agora, a pergunta é, eu acho muito engraçado isso. Ele é um general que denuncia que as senhoras e crianças e mulheres mais velhas estão presas. Mas eu não vi o general indo lá e dando uma ordem para que só homens maiores de 18 anos, fisicamente aptos, ficassem nos acampamentos. Eu não vi isso. Os senhores, os militares, o Bolsonaro, usaram os corpos das mulheres, das crianças, enganaram eles por quase 3 meses, dizendo que ia haver recontagem, ia haver a urna que ia se aparecer com a grande fraude. Enganaram e usaram os corpos dessas pessoas o quanto quiseram e nunca tiveram pena para nada. Permitiram crianças nos acampamentos. Por quê? Porque, obviamente, que o objetivo era usar essas pessoas e esses corpos contra a democracia.
Agora vem se fazendo aí de malucos, né, na história. Ai, pobrezinhos, coitados. Quando lá, há 8 meses atrás, 9 meses atrás, não tinha a menor pena dessa gente. Deixaram essa gente passando fome, frio, cagando em banheiro químico, porque era interessante para os senhores esse processo. Agora vem com esse papinho. Senhores, eram perigosos terroristas? Não, terrorista não precisa ser perigoso, senhor Mourão. São duas coisas diferentes. Terrorismo no Brasil tem uma determinada condição, que é atacar os poderes de Estado de forma a causar pânico ou medo social. Essa é a posição que a gente trabalha com o terrorismo. Agora, isso pode ser feito por um indivíduo colocando bomba, por um grupo internacional jogando um avião num prédio, ou pode ser feito por uma velhinha, uma senhora que suba numa mesa e cague em cima da mesa do ministro. Não quer dizer que cagar em cima da mesa do ministro cause perigo para a sociedade do ponto de vista material, mas do ponto de vista simbólico, sim. Porque se a gente permitir que cague na medida, né? O que a gente vai permitir fazerem com os generais, hein? Entender o que é o terrorismo. E o pior ainda é a história que nós temos visto na CPMI, Flávio, da minuta de golpe. Não, percebam, a conversa de dois gênios. Aí ele olha para o Flávio e diz, viu, Flávio? Flávio... Onde se viu golpe com minuta? Se eu quero dar um golpe, eu tenho a força e dou o golpe. Senhor Mourão, não é verdade, senhor Mourão. O próprio regime militar de 64, que o senhor conheceu muito bem, teve minuta. Ou o senhor acha que o AI-1, AI-2, AI-3, especialmente o AI-1, que saiu logo de imediato, o general entrou e sentou na cara de dá uma folha aqui, traz uma folha e eu agora escrevo aqui a minuta. É claro que não, general. Aliás, o Exército ele tem essa característica, né? Ele não faz nada sem ter uma minuta, sem ter um planejamento anterior, sem ter um documento, sem ter passado por algum superior. A existência daquela minuta é exatamente a digital do Exército Brasileiro em todo esse processo. O modo como o Exército Brasileiro opera está em toda essa estrutura, e o senhor sabia exatamente do que se tratava. Tanto é que quando as coisas não dão certo, o Bolsonaro e o senhor rompem. Existe um vídeo que a gente vê numa das inúmeras vezes que o senhor e o Bolsonaro tiveram juntos, era uma formatura de alguma academia de não sei o quê, o senhor vai até o Bolsonaro, tenta conversar com ele e ele lhe vira a cara. Por quê? Porque ali ele sabia efetivamente que o golpe já tinha dado errado. Né? Mas a minuta existiu. Então o senhor não venha com essa história de que eu dou golpe, porque não dá. Num país que nem o Brasil, o senhor não dá um golpe desse jeito. O senhor não tem força para isso, se não usar efetivamente as próprias estruturas de Estado, o poder simbólico, toda essa questão. Então era necessário que houvesse minuta, até para ter uma justificativa legal, porque a ideia de vocês era destruir a eleição, acabar com o TSE, dizer que aquilo ali não valeu, mas, e aqui vem uma coisa muito interessante, né? Quem faz revolução e faz golpe sempre fica com medo se as transformações vão parar onde eu quero que parem. Então o que os senhores fariam? Os senhores mudariam a presidência, mudariam o STF, mudariam o TSE, e para evitar que essa ideia de mudança viesse a chegar na cabeça das pessoas, já pensou? Já pensou os trabalhadores lá embaixo, né, pensando em mudança, todo mundo cantando, a Internacional Comunista, agora vamos pegar esses milicos, né? Para evitar isso, o que os senhores iam fazer? Os senhores só iam tirar, o golpe ia ser só dado na cabeça. Todas as outras instituições iam ter que voltar a trabalhar dentro do seu sistema simbólico de compromisso e poder. Então precisava ter uma minuta, precisava ter uma doutrina jurídica que respaldasse o absurdo que os senhores estavam fazendo, porque o senhor sabe que golpe não se dá só com poder físico e com o poder militar. O senhor sabe disso. Eu não preciso de minuta para isso. Então esse é o escândalo do país hoje. E que nós não... O escândalo do país é você ter uma figura como essa, como um dos oficiais mais graduados. Ele não é capaz nem sequer de encontrar uma defesa minimamente sustentável para o que foi feito.